Tudo bem, graças a Deus. E eu queria trazer uma palavra para vocês, muito legal, né? Que Deus tem direcionado ao meu coração, e até pelo tempo que nós estamos vivendo, né? Que a gente tem um tempo aí já caminhando junto, então passa um tempo, né? 2, 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo vai passar. E a gente tá aqui, a gente se reúne aqui, e tem sido muito bacana, mas Deus tem trago, porque às vezes a gente fica, né, acelerando, querendo acelerar algumas coisas, né? E a gente fica, vamos construir ali, vamos fazer isso aqui, tal, tal, tal. Aí vamos montar os equipamentos, vamos fazer aquela coisa toda, né? Aí dá um baque assim, opa, não era tudo isso, de repente não era isso, a gente volta de novo, né? Então tem sido bacana essa experiência assim, da questão do tempo, eu gosto muito de falar dessa questão do tempo. E eu queria ler um texto muito legal com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia, pode ser a digital mesmo, que é lá em Êxodo 32. Êxodo 32, do capítulo 1, desculpa, Êxodo capítulo 32, do versículo 1 até o 4, mas eu vou um pouquinho mais para frente talvez aqui. Então se você puder abrir a sua Bíblia aí. Êxodo 32, capítulo 32, do versículo 1 para frente, daí nós vamos ler um pouquinho ali. Amém? Amém. Assim que a Joyce achar. É qual? Depois de Gênesis, se eu não me engano. Segundo livro, eu acho, se eu não me engano. Tá, Êxodo 32, versículo 1 até o 4. Capítulo 32. Tá. Amém? Então diz assim, ó. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, olha como ele chama, a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Arão era irmão de Moisés, né? Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, o povo, né? Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés estava lá no monte, né? Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Isso aqui é Deus falando ainda, né? Muito depressa, olha o que Deus fala. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe uns sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este é o povo e é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda. Disse o Senhor a Moisés, né? É Deus falando ainda. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de vocês uma grande nação. Até aqui, amém? Isso é algo bem pesado e bem forte na parte, né? Que acontece. Moisés vai subir no monte, né? E enquanto ele sobe no monte, acontece alguma coisa com aquele povo que ficou lá embaixo. O povo não subiu, o povo ficou lá embaixo com Arão. E em um determinado tempo eles não esperaram, viram que Moisés estava demorando e criaram deuses. Pediram para Arão criar deuses. A gente já ouviu bastante pregações sobre essa parte, né? De o povo criar deuses quando tiveram a oportunidade. Mas é interessante que a demora revelou algo no coração daquele povo. Porque quando o povo entendeu que havia uma demora e estava demorando, eles falaram a esse Moisés, ou seja, desvalorizando a pessoa da liderança, desvalorizando aquela pessoa que já tinha tirado eles do Egito. Eles falaram, esse aí, não sabemos o que aconteceu, então vamos pro que interessa, vamos dizer assim, vamos criar deuses e vamos, esses deuses foram o que nos tiraram do Egito. Não foi. Mas o fato de eles não esperarem, o fato de estar demorando, fez com que algo fosse revelado ao coração deles. Uma passagem muito parecida vai acontecer quando Saul vai oferecer um sacrifício. Você não precisa abrir, amém? Só para me ler rapidinho aqui. Que diz assim, em 1 Samuel
Se você quiser ler depois, 1 Samuel, o capítulo 13, do versículo 8 ao 14, diz assim, ó, e ele esperou 7 dias. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez, Saul? Respondeu, quando vi que os soldados estavam dispersando e que você não tinha chegado, olha a demora, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos, pensei, agora os filisteus me atacarão. E eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto, sacrifício. Mas Saul não poderia oferecer sacrifício. Quem oferecia sacrifício? Os sacerdotes. Saul oferece um sacrifício ilegal, que na verdade é um sacrifício pecaminoso, não era um sacrifício para Deus. Ele estava fazendo algo ilegal. Ele não poderia fazer sacrifício. E Saul decide fazer um sacrifício sem um sacerdote lá, Johnny. Sem a presença do sacerdote. Por quê? Porque a demora de Samuel causou algo. E sabe uma coisa que interessante, amados? Que nem o povo de Israel entendeu o tempo de Deus e por não quiserem esperar a descida de Moisés do monte, fizeram que eles criassem deuses. Saul, ao mesmo tempo, também não esperou o tempo de Samuel voltar a retornar. E também fez uma coisa, tomou uma decisão errada de oferecer sacrifício ilegal diante de Deus. Porque o coração deles estava apontado para alguma coisa diferente. E aqui eu quero trazer algo para vocês, que a demora. Deus às vezes permite um tempo, uma demora, para revelar aquilo que está no nosso coração. Você está entendendo aqui? O que Deus... O tempo de espera revela o que está no nosso coração muitas das vezes. Quando nós não conseguimos entender o tempo de Deus e nós não esperamos, nós tomamos algumas decisões. E na verdade o tempo, a demora naquele povo revelou o que estava no coração daquele povo. O que estava no coração daquele povo era um povo idólatra. Um povo que cometia idolatria. Um povo que queria ter algo sobre o seu controle. Um povo que não queria realmente confiar em Deus, mas queriam algo a mais. Queriam algo do seu interesse e não do interesse de Deus, a favor da vontade de Deus. Quando houve a demora, o povo se revelou. O coração escancarou e foi revelado que eles tinham idolatria. Que eles tinham isso, que eles não se importavam com Deus, que tanto faz o Deus para eles. Importava que fizesse a vontade de deles. Você está entendendo? E a mesma coisa aconteceu com Saul. A demora de Samuel não ter retornado, também revelou algo no coração de Saul. Que na verdade Saul não estava dependendo de Deus. Que na verdade Saul estava se preocupando com o seu rei, com o seu reinado, com o seu trono. Quando ele viu, a Bíblia fala, quando ele viu que os soldados estavam dispersando e que ele poderia perder a batalha, o que ele fez? Vou tentar dar um jeito. Vou tentar resolver na minha vontade, no meu jeito. E sabe o que é interessante? Saul não esperou o agir de Deus. A demora fez com que Saul tivesse uma decisão fora de Deus, fora da vontade. Saul estava com medo de perder o seu reinado. E às vezes a demora na sua vida de algo acontecer, Deus permite que algo aconteça, um tempo estabelecido para que dentro do seu coração seja revelado algo. Aquilo que está dentro do seu coração, às vezes a demora ela revela. Sara e Abraão, quando tiveram uma demora de vir um filho Isaac, o que Sara fez? Falou para Abraão ter um filho com Agar, com a serva. Não confiavam em Deus. Quiseram adiantar processo, quiseram resolver algumas coisas. Não é assim? Então a demora de Deus nunca é algo em vão. Não é nunca um atraso, na verdade. É algo para ser revelado em nós, para tratar algo em nós. A demora, o tempo estabelecido por Deus, que não é o nosso tempo, vai revelar algo que está no nosso coração. Olha que eles falaram, faça para nós deuses que nos conduzam. Deus não estava conduzindo esse povo? Mas a demora revelou a incredulidade desse povo. A demora revelou o tempo, a demora revelou o que estava dentro do coração deles. Porque o povo no deserto eles queriam um atalho. Eles não queriam depender do tempo de Deus, eles não queriam confiar totalmente no tempo de Deus. Mas sabe que interessante? Além disso,
que quando você olha Davi, Davi é um contraponto, Davi na verdade é um contraste, é algo oposto do que o povo vivia e do que Saul vivia. Porque quando nós olhamos que Davi tinha um coração segundo a Deus, nós começamos a ver características em Davi que começam a revelar algo poderoso. Você está aqui? Amém. Porque quando Davi vai enfrentar Golias e quando Davi vai ser apresentado a Saul, Johnny, você pode ler isso depois, quando Davi vai ser apresentado a Saul, né? Ele aparece lá com Saul, o que ele fala para Saul? Para Saul. Olha, Deus me livrou. Deus me fez matar ursos e leões. Não é assim? E leões ou leões? Leões, né? Ele fala assim para Saul, ó: ei, o mesmo Deus que me deu vitória lá é o Deus que vai me dar vitória aqui. O Deus que fez eu matar ursos e leões. Sabe o que é interessante? Deixa eu dizer algo para você. O povo estava se preocupando com o resultado da promessa. Davi estava se preocupando com as experiências em meio aos processos. As experiências com Deus. É diferente. Davi não estava se preocupando com o resultado de uma promessa. Davi estava se preocupando com as experiências em meio ao processo. Muitas das vezes nós se frustramos, nós não queremos esperar, Johnny, nós não queremos esperar o tempo de Deus porque nós estamos preocupados muito com o resultado. Nós queremos saber do resultado, como o povo queria saber. Eu quero ir para a terra prometida, não quero saber. Tanto faz se é o Deus de Israel, é esses deuses. Eu quero ir para a terra prometida. Enquanto Davi diz assim, ó, o Deus que me fez matar ursos e leões. Essa lembrança que Davi traz para Saul é uma lembrança de alegria, apesar das dificuldades que provavelmente ele passou, Bia. Provavelmente Davi passou dificuldades em matar um urso e um leão. Quem mata um urso e um leão? Para livrar a ovelha, mas livrar também a própria vida. Um urso, imagine um urso vindo te atacar, Johnny. Cara, tu vai lutar para livrar a tua própria vida. Mas aí Davi fala assim, ó, o Deus que me livrou, o Deus que me fez matar ursos e leões, as experiências que eu tive nas batalhas, isso é o importante, não é o resultado. O resultado de derrotar Golias é um resultado que está com Deus. Deus vai fazer a mesma coisa que ele fez com o urso e leão. Agora, ter lutado contra ursos e leões, ter batalhas, foi maravilhoso. Davi tinha um coração totalmente dependente e confiante em Deus. Davi não se preocupava com o trono, por isso ele teve o trono. Davi não se preocupava e não almejava ser um rei, por isso ele foi um rei escolhido. Porque Davi se importava com as experiências que ele tinha com Deus. E sabe o que Davi falava? Eu não sou forte. Ele disse, o Senhor me livrou. Davi não falava, eu sou forte. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. E você sabe que Davi passou muitos anos sendo perseguido por Saul. Nós já vimos esse texto que tem um momento que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ainda assim Davi não matou Saul porque ele falou, ó, não ouso atacar o ungido do Senhor. Ei, deixa eu dizer algo para você, não sei se você está entendendo, porque aqui o coração de Davi não estava na demora, não estava no tempo, Davi não sabia quanto tempo ainda para ser rei, Davi não saberia, mas Davi estava preocupado com a intimidade, com o relacionamento, com as experiências que ele tinha com Deus. Quando ele fala, eu não vou ousar atacar no ungido do Senhor, tocar no ungido do Senhor, porque se ele é ungido do Senhor, o Senhor ungiu nele. E eu não quero interferir em processos que o Senhor fez. Porque a minha intenção não é interferir, a minha intenção é viver experiências com o meu Deus. É confiar. Você está entendendo? Sei que talvez você tenha um pouquinho mais sonolento aí. Você está entendendo? Vou encerrar, tá? Então você precisa entender que Davi não estava, Johnny, Davi não estava interessado apenas em chegar no reinado. Ele queria viver o processo com Deus. Então matar o urso e leão para ele foi importante lá no passado. O pastor Edson pregou para nós aqui, né? Como foi importante trazer as lembranças que Deus já fez na sua vida. Então é importante você lembrar as pequenas conquistas e as grandes conquistas que Deus já fez a seu favor. Então quando eu vejo vocês, a gente traz aqui a semana, como foi a nossa semana, teve lutas, teve dificuldades, né? A Bia compartilhou, a Agatha compartilhou, mas esses tempos, essas experiências, vocês se alegram porque vocês estão tendo a oportunidade de ter experiências com Deus. São experiências que vocês estão tendo, que nós estamos tendo com Deus. Há um tempo, há uma demora para alguma promessa, mas esse tempo eu preciso focar em Deus, entregar a Deus, confiar nele, ser dependente dele e viver as experiências e os relacionamentos com o meu Pai. Sabe que interessante? Que o povo queria o quê? Você sabe?
que o povo queria, será? Naquele tempo. O povo queria a terra prometida, não era assim? Saíram do Egito, havia uma promessa deles entrarem numa terra prometida. O povo queria a terra prometida. O que Davi queria? O Deus que prometeu a terra. Ei, você está aqui? Amém. Enquanto o povo queria o resultado, enquanto o povo queria a terra prometida, Davi queria o Deus que prometeu, não a terra. Lembra aquela palavra que a gente fala, escuta, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, como a Bia falou um pouquinho agora, né? Eu quero é o reino, eu quero estar no reino, eu quero estar nesse lugar que eu não desejo sair, algo maravilhoso, um lugar pleno de esperança, de paz, de glória. É neste lugar que você precisa estar, Agatha. É neste lugar que você precisa estar, Anessa. É nesse lugar, amor, que você precisa estar. É nesse lugar que você precisa estar. Neste lugar aonde o Senhor te leva, aonde o Senhor te conduz. Você está aqui? Se por um lado a demora revelou idolatria, interesse, por outro lado, no coração de Davi, a demora revelou o que mais importava: as experiências que ele tinha com o seu Deus. Isso era mais importante do que resultados. Isso era mais importante que as bênçãos. Isso era mais importante que o carro que eu vou ganhar amanhã. Isso é mais importante que a profissão que eu vou ser promovido. Isso é mais importante o carro que eu vou ser promovido. Isso é mais importante que aquilo que eu vou ter. É mais importante a experiência com o meu Deus, com o meu Pai. E Davi teve a oportunidade de tomar atalho por causa da demora e não tomou. Porque ele não queria influenciar. Ele não queria interferir num processo entre ele e Deus. No relacionamento entre ele e Deus. Não é assim? Eu falei isso semana passada. Hoje eu estou só trazendo a palavra. Eu falei isso para... Se a gente tivesse uma geladeira lotada de picanha, de alcatra, de café 100% arábico de R$60 do Forte. Se nós tivéssemos os ovos ali de ouros. O ovo já é caro, né? Mas se a gente tivesse a nossa geladeira cheia até a boca, se nós tivéssemos tudo bem no melhor, será que nós talvez estivéssemos tão dependentes de Deus e se entregando a Ele? Talvez não. Então nós precisamos viver os processos, as experiências de quando a gente não tiver uma geladeira cheia, de quando a gente não tiver um alimento. Deus, ele vai interferir com a sua mão forte e ele vai dizer: eu estou suprindo a tua necessidade. Quando você não tiver algo e alguém trazer de algum lugar e te oferecer algo, olha, não sei porquê, mas eu estou querendo te dar algo. E provavelmente já aconteceu aí na sua vida. Algum momento da sua vida você viveu um momento de escassez, um momento de limitação, mas você viu a mão de Deus agindo através de vários lugares, através de várias experiências. Deus estava lá conduzindo você em meio a desertos, em meio a vales de ossos secos, em meio a ursos e leões. Deus estava lá te dando vitória. Não estava? O tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de oportunidades, de viver experiências com Deus, com o teu Pai. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Mas sabe uma coisa interessante também que revelou? Eu vou encerrar, tá? Agora eu vou encerrar. Mas você precisa ouvir. Essa live vai ficar gravada, mas eu quero que você entenda essa parte. Você está entendendo que a demora revelou algumas coisas nesse povo? Mas essa demora, Johnny, também revelou algo importante. Uma dependência excessiva de um homem comum, apesar de ser um líder. Essa demora no coração desse povo revelou uma dependência muito grande de uma pessoa comum, que era sim um líder usado por Deus, mas que era Deus o poder e não a pessoa. Essas pessoas tiveram uma dependência muito grande. Êxodo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava, Moisés não apareceu. E se Moisés não apareceu, a gente tem que dar jeito da nossa maneira. Sabe o que é interessante? A necessidade de haver um líder fez com que eles, o líder sair por um tempo, eu não sei quanto tempo, eu não sei se a Bíblia fala quanto tempo Moisés ficou naquela montanha, acho que deve falar, né? Mas a necessidade desse povo de depender de uma pessoa fez com que, em pouco tempo, eles se perdessem, quando essa pessoa não retornou. Quando Samuel não retornou para Saul, Saul se perdeu. Uma dependência excessiva de uma pessoa.
Anderson, mas naquele tempo as pessoas não tinham contato com Deus, dependiam de um líder espiritual, de um profeta. Exato. Mas ainda assim hoje, muitos de nós, às vezes, nós dependemos de um Moisés. Nós ainda dependemos de um Moisés. Nós ainda esperamos por que um Moisés desça da montanha. Para que nós tenhamos uma instrução ou uma direção de Deus. Sendo que Deus já habita em você, em você, em você, em mim, em mim. Você está aqui? Moisés se ausenta por um período. O povo não sabia esperar. Eles estavam dependentes de Moisés. Eles não estavam dependentes de Deus. Eles estavam dependentes de Moisés. Vocês estão rindo de mim aí. Você falou em mim, em mim. Ah, é porque você faz parte de mim. É. A ausência da liderança. Olha que interessante, gente. A ausência da liderança revelou que o povo tinha uma idolatria disfarçada de espiritualidade. A ausência dessa liderança foi revelada nesse povo, que havia uma idolatria escondida, uma idolatria disfarçada de espiritualidade. Mas quando nós, hoje, pós-Cristo, nós ainda acontece isso ainda, não é assim? Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 4. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A grande diferença de hoje é que nós não dependemos mais de um Moisés. Hoje nós não dependemos mais de um profeta. Embora muitas das vezes nós estamos correndo atrás de uma profecia. Hoje nós não estamos mais dependendo de uma bênção, porque o Deus, Jesus já, em Cristo Jesus nós já temos todas as bênçãos celestiais. Mas ainda nós estamos correndo atrás de uma bênção ainda. Nós ainda agimos como nós precisássemos de um Moisés na nossa vida. Como se uma profecia, um líder fosse o único caminho para termos algo de Deus ou para se relacionarmos com Deus. Por isso hoje eu quero trazer algo para você. Muitas das vezes nós queríamos bezerros emocionais. Se posso dizer essa palavra. Bezerros emocionais. A Bia foi muito sábia nessa palavra, embora, né? É legal, olha, tem isso, essa profissão, mas cuidado. Porque nós temos uma tendência de criarmos bezerros. Nós temos uma tendência, não, e eu não estou dizendo que isso não é exclusivo de um, o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós temos uma tendência de recorrer a um bezerro. Qual é o bezerro que talvez esteja na sua vida que você precise quebrar? A Bíblia vai dizer que Moisés depois quebrou, fez pó, misturou aquele pó na água, se eu não me engano, e o povo tomou daquela água. Qual é o bezerro em nossas vidas que precisam ser quebrados? Estou finalizando, tá? A demora vai revelar se a nossa esperança, se a nossa fé está em Deus ou se está nos resultados do que nós podemos ganhar. Você está aqui? A demora, o que a demora tem te causado? O que a demora, na verdade, ela tem te revelado? Que você tem bezerros e você está recorrendo a bezerros de ouro que já deveriam ter sido quebrados na sua vida? Ou revela que você está esperando apenas no resultado? Olha, se Deus não fazer, eu gosto de falar isso aí porque sempre me vem à tona, né? Se Deus não fazer, eu vou tentar dar uma de Saul, vou consultar os adivinhas. Se Deus não resolver e não me dar a resposta rápido, eu vou consultar ChatGPT. Se Deus não me dá a resposta, eu vou consultar a mãe de Ná. Existe? Sei lá se existe. Se Deus não me dá a resposta, eu vou consultar as cartas, eu vou consultar, sei lá. Se Deus não me responder, eu vou atrás do poderoso Halabai, Uranai, profeta de não sei da onde. Vidente, não sei da onde. Ou eu vou abrir a minha palavra. Traz a Bíblia aí, amor. Lá que a Bíblia é só pra mim. Sim, com certeza. Vou encerrar. Eu vou esperar a resposta ou eu vou apenas abrir essa palavra e entender que Deus já falou tudo o que precisa ser falado através da palavra dele? Eu vou pedir pro pastor X e Y ir lá na minha casa, curar alguém, orar por alguém, ou eu vou posicionar e dizer: Espírito Santo está em mim.
E as mentiras que Satanás está colocando sobre a minha mente vão ser quebradas. Porque em Cristo Jesus eu tenho autoridade. Porque eu sei a posição que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você precisa lembrar que o Espírito habita em você. Que Jesus abriu acesso entre mim e Deus. Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai. Hoje você tem acesso ao Pai. Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz assim: ainda que demore, espere, pois certamente virá e não tardará. Não tardará. Se está demorando, é porque Deus está te preparando. Amém? Você tem alguma coisa para compartilhar? Porque eu falei e não parei. Certo. Amém? A demora, eu não sei que promessa há na sua vida que Deus já trouxe, mas provavelmente Deus já falou da promessa. Cada um aqui, quando eu olho para cada um, eu vejo uma promessa de Deus. Creio nessa promessa e sei que há um tempo, né? Muitas das vezes nós tentamos apressar algumas coisas e não deve apressar, porque o tempo é de Deus. E se você entende que há uma promessa sobre cada um aqui, descanse no Senhor. Não tome decisões pelo seu pensamento por causa da demora. Descanse no Senhor. Amém? Confie nele. E entenda que o Espírito Santo habita em você. Você precisa, porque a gente tá falando aqui, mas é uma fala, né? E ela às vezes ela parece ser rasa, porque a gente não entende a profundidade e o impacto dessa palavra. De dizer que o Espírito de Deus, aquele poder que criou as coisas, está habitando em você. O poder, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Então há um poder em você, através de Cristo Jesus. E não é você quem vive. Quando você deixar Cristo viver através de você, aí sim você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria orar para a gente se encerrar. Você que tem alguma oração específica? Pro Fefo. Pelo FEF e pela Vale, né? A Indy também tá. Pela Indy, né? Amém. Pela casa. Amém. Amém. Você da live, que Deus continue te abençoando. Uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau, tchau.